E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo uma história envolta na poeira do deserto texano. Hoje eu vou falar para vocês sobre o velho cemitério assombrado de Concórdia. O cemitério de Concórdia, em El Paso, Texas, foi fundado em 1856 e possui cerca de 6.000 corpos enterrados debaixo de suas velhas e quebradas lápides, e muitas histórias apavorantes para contar. Muitas delas relacionadas a cultos satânicos, sendo tal cemitério considerado por muitos como um portal para o inferno e um dos lugares preferidos do temido serial killer Richard Ramirez. Mas para que as coisas fiquem mais esclarecidas, vou contar para quem não conhece a história desse frio e diabólico assassino. Ricardo Levia Munhoz Ramírez, ou Richard Ramirez, nasceu na cidade de El Paso. Foi o mais novo de 5 filhos de Julián Ramírez e Mercedes Munhoz, imigrantes mexicanos. Considerado uma criança pacata, solitária e muito doente, com 6 anos Ramírez desenvolveu epilepsia que lhe causava severas convulsões. Supostamente, com a idade de 10 anos, como era muito maltratado pelo pai, fugia de casa à noite, passando a dormir em cemitérios, tendo um túmulo cativo que lhe servia de cama no cemitério de Concórdia. Quando completou 13 anos, enredou-se pelo caminho das drogas. Iniciou com maconha e logo depois passou a consumir cola de sapateiro e cocaína. Desempregado, Ramírez começou a fazer pequenos furtos para sustentar seu vício. Foi então que, influenciado pelo primo Mike, um desajustado social, iniciou sua vida de crimes, tendo sido preso 2 vezes, em 1981 e início de 1984, por furto de carro. Em 28 de junho de 1984, sua sanha assassina despertou. Sua primeira vítima foi Jenny Vincal, uma idosa de 79 anos. Após ter passado a noite se injetando de cocaína, ele caminhou até a frente do prédio em que morava a vítima, retirou o vidro da janela do apartamento e encontrou-a sozinha. Lhe esfaqueou repetidamente, fazendo com que a garganta sofresse um golpe tão profundo que quase a anciã foi decapitada. Ramírez, então, furtou pequenos objetos que haviam no local. O cadáver só foi encontrado na tarde do dia seguinte pelo filho da vítima. Ela estava deitada na cama, com as roupas levantadas, o que fez a polícia suspeitar que a senhora havia sofrido abuso sexual depois de morta, fato que foi confirmado pela autópsia do corpo. Porém, apenas 25 anos depois, após a criação de um banco de dados com amostras de DNA de assassinos, a polícia descobriu que a senhora Vincal havia sido sua segunda vítima. A primeira foi uma criança chinesa de 9 anos chamada de Mei Leung, que foi encontrada morta no porão do hotel onde morava com a família, espancada, estuprada e esfaqueada, com o corpo dependurado pelo pescoço em um cano. Daí em diante, Ramírez não parou mais de matar. Em agosto de 1985, já com 13 assassinatos atribuídos a ele, a polícia de Los Angeles admitiu que havia um serial killer à solta. Foi então que a população entrou em pânico e Ramírez ganhou o apelido de Night Stalker, perseguidor da noite. Pouco tempo depois, seu retrato falado foi divulgado e Ramírez preso. Foi aí que ele declarou ser satanista e se intitulava o Filho de Satã. Durante suas audiências, ele ficava em silêncio várias vezes e colocava os dedos em rixa ao lado da cabeça, imitando chifres, e dizia obscenidades ao juiz e aos jurados, gritando sempre: "Diabo, diabo". Certa vez, olhando para câmeras de televisão que cobriam o caso, gritou: "Viva Satanás!" e mostrou uma tatuagem na palma da mão em forma de pentagrama, símbolo satanista
que também desenhou com a ponta de facas nos corpos de suas vítimas e com sangue nos lugares em que cometeu seus assassinatos. Quando foi condenado e seus advogados comentaram que ele poderia receber a sentença de morte, disse: "Eu vou estar no inferno então com Satanás." Mas o homem que em público sempre sorria de maneira cínica, revelava um olhar intimidador e nunca demonstrava remorso, levava mesmo o satanismo a sério? E caso positivo, teria sido essa crença que o levou a cometer tantas atrocidades? Bem, segundo testemunhas, essa obsessão pelo satanismo e pelo macabro que havia em Ramírez teria se originado a partir de quando passou a usar o cemitério de Concórdia como lugar de fuga de seu pai. Inclusive, no centro do cemitério existem 3 árvores que são semelhantes a uma forca de 3 dentes, mais conhecida como tridente, que na crença cristã simboliza um objeto usado pelo diabo e que, segundo o reverendo Henry Flores, conselheiro espiritual em El Paso, nasceram dessa forma exatamente no lugar em que Ramírez supostamente invocava a ajuda do diabo para livrá-lo de sua opressão familiar. E o reverendo assegura que foi nesse cemitério que o lado negro do serial foi despertado pela influência maligna dos demônios chamados por ele através do culto a Satã que praticava. Hoje em dia o cemitério é usado como uma espécie de portal por muitos praticantes de magia negra e cultos satanistas para invocar demônios. Henry diz que, apesar de ser um solo sagrado, o lugar ficou impregnado com a atmosfera demoníaca que Ramírez deixou. Ele também conta que muitas vezes são encontradas cabeças de animais usadas em sacrifícios durante a noite, cruzes que são postas de cabeça para baixo, que, como sabem, representam o principal signo do satanismo, e estátuas de Jesus que são decapitadas. O reverendo diz que eles fazem de propósito para que as pessoas encontrem seus diabólicos rastros. Henry revela algo assustador e chama de berçário infernal a parte direita do cemitério, onde fica localizada a ala onde crianças eram sepultadas. Nesse lugar costumam ouvir-se choros, lamentos, sussurros e risos de crianças vindos diretamente do inferno. Inclusive, existe uma teoria criada pelos vários investigadores paranormais que já exploraram o velho cemitério de que os demônios usariam a forma de crianças para se manifestarem. A razão disso, nenhum deles soube explicar. Há também relatos de várias mulheres que, ao visitarem essa parte de Concórdia, sentem alguém puxar suas roupas por trás e experimentam uma estranha sensação de que tem uma criança próximo a elas. Outra mórbida curiosidade que chama a atenção é o túmulo de Cíntia Jimenez. Ela morreu poucas horas após ter nascido e o pai pôs no túmulo o berço do bebê. Às vezes, de longe, algumas pessoas têm a impressão que o berço balança. Outra parte onde constantemente ocorrem atividades paranormais é perto das árvores em forma de tridente. Lá já foram vistos e fotografados vultos disformes, orbes brilhantes e ouvidos grunhidos inexplicáveis, bem como vozes incorpóreas guturais. Henry também diz que essas árvores em especial são os lugares preferidos dos corvos que visitam o cemitério de Concórdia. Em outubro de 2016, uma equipe de caça-fantasmas, enquanto gravava para a TV um especial de Halloween, foi surpreendida com 3 sombras encapuçadas, vistas de longe e captadas pela câmera de visão noturna. Mas quem seriam esses seres das sombras que apareceram nas imagens? Satanistas que haviam ido fazer algum ritual macabro no lugar ou entidades demoníacas? Bem, apesar de polêmicas, as imagens não foram explicadas. Os moradores locais também têm muitas histórias do assombrado cemitério. Conta-se que depois da meia-noite é comum ouvirem sons de cascos de cavalo batendo contra o solo do deserto. Alguns acreditam que seja o espírito de John Wesley Harding causando estragos entre os milhares de túmulos.
Harding era um fora-da-lei infame que morreu em 1895 e foi enterrado em Concórdia. Lá existem também muitos túmulos pertencentes a soldados que morreram em combate durante a Guerra Civil Americana. Do outro lado da sinistra rodovia, conhecida como Rota 666, que passa bem em frente ao cemitério, fica um bairro onde os moradores são bastante assombrados e costumam dizer que os espíritos enterrados em Concórdia se mudaram para lá. Mas se você não os aborrece, eles o deixam em paz, comenta um morador. Eles também dizem que se você estacionar à noite, próximo ao velho cemitério, poderá ver a aparição de vários fantasmas tentando encontrar o caminho de casa, perdidos em meio à poeira do deserto que tinge de ocre os túmulos no velho cemitério assombrado de Concórdia. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.